Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bem? É o seguinte, hoje nós vamos bater um papo aqui sobre o mercado automotivo em geral, tá? Eu vou dar uma visão geral para vocês, para quem conhece, para quem não conhece, como o mercado é balizado, tá? E o porquê de tantas e tantas pessoas estarem no mercado. E de muitos e muitos curiosos estarem no mercado querendo de fato vender carros, tá? A primeira coisa que vocês precisam entender é que existe uma tabela, aquela tabela que todo mundo conhece, a famosa tabela FIPE, tá, pessoal? O que que essa tabela diz? Essa tabela nada mais é do que uma média do valor daquele modelo de carro no mercado. Eu busco enfatizar aqui para que fique claro para vocês. Tabela é uma média, tá? Existem só carros na média? Evidente que não, tá, gente? E é isso que eu bato na tecla sempre. E daí, por que tanta gente entrou no mercado e tanta gente quer vender carro e quer trabalhar com carro? É simples de entender. Existem carros em um estado vexatório, tá? Carros assim descartáveis, que não são carros, mas porque eles perderam a integridade estrutural. Dessa forma, ele deixou de transportar pessoas com segurança. Ele perdeu a capacidade de transportar pessoas com segurança. A partir deste momento, é um carro descartável, tá, gente? O que acontece com esses carros? Eles não são descartados. Eles são comercializados, tá, gente? Eles são comercializados no mercado e os aproveitadores, tá? Os curiosos que querem ganhar dinheiro a qualquer custo no mercado, querem ganhar dinheiro a qualquer custo com carros, tá? E daí que eu te falo que partem as maiores falcatruas. Carros com uma qualidade a ponto de serem descartados, tá? Presta bem atenção nessa palavra, descartados. Ou seja, eles não podem mais rodar, tá, gente? Esses carros são comercializados por um preço irrisório, um preço baixíssimo, porque de fato eles não valem nada mais, tá? Eles podem valer para um mercado de venda de peças usadas, por exemplo, tá? Seria um caso claro de um carro sendo comprado para desmanchar peças, tá? O que acontece? Esses carros são adquiridos por pessoas que não têm conhecimento e enxergam isso só como uma oportunidade de ganhar dinheiro. Novamente, dinheiro a qualquer custo, tá? Dinheiro através de falcatrua, dinheiro através de um sonho de uma outra pessoa que está sendo queimado, sendo jogado fora, tá?
essas pessoas compram esse tipo de carro e a partir de então eles passam por um processo, o famoso processo que eu já falei aqui em outros vídeos para vocês, processo de maquiagem, tá? Nada mais é do que um processo de deixar o carro bonito aos olhos do cliente, tá? E veja que existe uma diferença enorme entre o carro ser bonito e o carro ser de fato bom, ser íntegro, tá? Cumprir com as obrigações dele, no caso, transportar pessoas com segurança, tá, pessoal? Esses carros, eles são comercializados por um preço baixíssimo e a pessoa compra e gasta um dinheiro pequeno, tá? Para deixar ele maquiado, para deixar ele bonito, aparentemente saudável, tá? Um carro vistoso aos olhos de quem não entende. E por vezes, depois desse carro maquiado, limpo, aos olhos da pessoa que comprou, aos olhos deste vendedor sem conhecimento, é um carro bom. Só que já deixou de ser um carro, gente, tá? A gente não pode esquecer aqui, é lindo o carro ter aquele monte de botão, ter tanto de funcionalidade, tá? É maravilhoso, é comodidade, é conforto, tá? Todo mundo quer e mais cedo ou mais tarde vai ser um divisor para uma pessoa que quer trocar um carro, ela vai querer sempre mais conforto, sempre mais funcionalidades, tá? Sempre mais conexões, sempre mais tecnologia. E isso é normal, tá, gente? Só que a gente não pode esquecer que a função do carro é transportar pessoas com segurança. Presta atenção nisso. A função do carro é essa: transportar pessoas com segurança. Todo o resto é acessório. Todo o resto são funcionalidades para gerar atração àquele produto, tá? Para que ele venda mais. E novamente, tá tudo bem, isso é maravilhoso. Quanto mais tecnologia, mais conforto, mais comodidade, tá? E as pessoas merecem conforto, merecem comodidade. E isso é ótimo que aconteça. Só que não se deve esquecer jamais a função principal de um carro, tá? E esses carros que eu estou citando aqui, carros que deveriam ser descartados, eles são comercializados só por essas funções, por essas comodidades, mas aos olhos de quem não entende, tá? A pessoa jamais vai andar, vai se dispor a transportar a vida dela, a vida das pessoas que ela ama, tá? E além disso, põe em risco a vida de terceiros, de outras famílias, de outras pessoas que estão no trânsito, que estão dirigindo, tá? Se todo mundo tivesse conhecimento da real estrutura daquele carro, ele de fato teria que ser descartado. Mas como a grande maioria, a maioria esmagadora, não tem conhecimento sobre a parte estrutural de um carro, eles são comercializados de forma normal, tá, gente? Eles estão no mercado e passam de mão em mão e sempre vai ter gente querendo ganhos exorbitantes nesses carros, porque eles têm um valor muito baixo, muito baixo. E o que acontece? Essas pessoas
que se dispõem a comercializar carros, elas só sabem olhar para tabela FIPE. A tabela que eu estou contando para vocês aqui, que é a média do mercado, tá? O que acontece? Elas percebem esse carro sendo comercializado a um valor muito baixo e elas enxergam isso como uma grande oportunidade, tá? Um carro com valor 50% a menos do que a tabela. Elas só enxergam isso como uma oportunidade, tá? Eu volto a falar de novo em princípios aqui, gente. Elas só veem dinheiro, só estão preocupados com esse 50% que elas vão ganhar. Vão pegar esse carro, vão maquiar esse carro, vão deixar ele bonito e vão pedir um preço de tabela, um preço de média. Mas no quê? Num carro que deveria ser descartado. Aí eu falo de novo aqui, um crime. Na aula de estrutura que nós vamos ter aqui, eu vou explicar para vocês e deixar muito claro o quão criminoso é uma pessoa que coloca um carro com danos estruturais para rodar de novo e ser comercializado. Eu vou mostrar para vocês aqui todos os pontos e o porquê isso de fato é um crime contra a vida, tá? Eu vejo, por que eu tô enfatizando isso? Essa semana eu vi vários casos de carros que foram comercializados aqui na minha região, tá? E são carros, gente. Assim, não tô olhando casos de colisão, tá? Não tô olhando aqui para batida ou algo do tipo. São carros com fortes indícios de fadiga estrutural. O que eu quero dizer com isso? A estrutura que sustenta o carro, ela de certa forma cansou. Ah, Igor, como assim? Não entendi. É simples, eu te explico. Os materiais que compõem a estrutura do carro, aquilo que sustenta o carro, tá? A base do carro, aqueles materiais sofreram tanta vibração, sofreram com tantas torções. O que eu quero dizer com torções? Eu quero dizer que era um carro que rodava em situações extremas, tá? De terrenos acidentados e buracos, tá, gente? Sim, as situações mais extremas que você possa imaginar, tá? Carros, sim, levados ao limite, ao limite. Carros que transportavam excesso de peso extremo, tá? Excesso de peso aliado a terrenos irregulares. Então, o que acontece? A estrutura daquele material começou a trincar, começou a deformar, tá? Eu tenho muitos arquivos, sempre tive, lógico, conhecimento nessa área e sempre fui muito curioso quanto ao nível de fadiga que uma estrutura possa sofrer, tá, gente? Então, o que eu quero dizer com isso? Desde muito tempo, quando eu nem sonhava em
em atender esse chamado de fato, de ensinar, ou ainda de trabalhar no ramo de avaliações, de vistorias, muito antes disso eu já arquivava muitas fotos. Mas fotos de quê? Fotos de, principalmente, fadigas estruturais. Assim, eu não posso fornecer essas imagens aqui, porque eu iria expor muitas pessoas, tá? E, de novo, eu enfatizo aqui pessoas que comercializam esse tipo de carros. Eu vou sempre tender a acreditar que elas não têm conhecimento, tá? Que elas comercializam pelo dinheiro, mas que elas não pretendem ser desonestas. Eu sempre vou acreditar nas pessoas, por mais que existem pessoas desonestas e tá tudo bem, tá? Eu estou aqui de fato para combater isso, mas prefiro acreditar sempre que, não, que a pessoa não está sendo desonesta. Ela simplesmente não tem conhecimento devido, tá? Nesse caso, ela está sendo desonesta com ela mesma. Porque para qualquer coisa que você vai vender, primeiro você tem que conhecer. É o mínimo do respeito, tá? Então, pessoal, esses arquivos, essas fotos, esses vídeos, tem muito arquivo, muito mesmo. Eles serão distribuídos para as pessoas que quiserem dar um passo adiante, tá? No mercado automotivo, que quiserem de fato mudar de vida no mercado automotivo, quiserem de fato faturar muito dinheiro no mercado automotivo, mas que no final das contas vai perceber que não é sobre dinheiro, tá? É sobre pessoas realizarem sonhos, é sobre pessoas comprarem carros íntegros, tá? Sobre famílias sendo transportadas em carros íntegros e principalmente sobre muitas vidas sendo salvas por conta desse trabalho, tá? Então, ainda não é o momento, tá? Eu ainda preciso aqui separar os curiosos dos comprometidos, e isso é um processo, tá? Pouco a pouco isso vai acontecendo. De novo, eu reitero, eu falo aqui para quem gosta de carros, para quem, através dessa paixão, queira ter resultados na vida e impactar a vida de outras pessoas positivamente, tá? Eu acredito que só assim a gente pode, de fato, mudar o mundo que a gente vive. A mudança começa primeiro na gente, tá? Depois que você muda, tudo ao seu redor muda. Então eu volto a enfatizar aqui, gente. Estou falando para quem gosta de carros. E tá tudo bem se você é um curioso, tá aqui escutando, tá? Eu costumo dizer que o conteúdo ele é um recurso, como tudo que Deus nos deu, tá? Como o ar, como a água, tudo é recurso. O conteúdo ele é um recurso para os dois tipos de pessoas. Ele é um recurso para as pessoas comprometidas na forma de fato, uma semente que, se você de fato se comprometer
e aplicar tudo que você aprende, vai transformar a sua vida. E eu garanto isso para você, e eu não estaria aqui fornecendo esse conhecimento se ele não tivesse essa capacidade, e principalmente se eu não tivesse os resultados que eu tenho e já tive, tá? Com tão pouca idade. Para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco, mas eu tenho 25 anos, tá? E eu não tô aqui de brincadeira. Não tô aqui de brincadeira. Volto a reiterar. Isso aqui é um recurso em forma de uma oportunidade de mudar de vida para quem está de fato comprometido. Comprometido com a vida e comprometido com você mesmo, tá? E o outro tipo de pessoa, Igor? Perfeito. O outro tipo de pessoa são os curiosos. Eles vão existir aqui, qualquer outro conteúdo aí da internet que você procurar, sempre vai existir curiosos, tá? Ah, beleza, Igor. E como isso é um recurso para um curioso? É simples, gente. Isso aqui é um recurso para um curioso na forma que ele agora vai ter um recurso para falar no dia seguinte, tá? Uma pessoa que não governa a própria vida, ela vai sempre falar da vida de outras pessoas. Isso é normal. Só que tem um grande problema, ela nunca vai dar resultado. Nunca, tá? Ela vai sempre culpar o governo, o vizinho, a família, o pai, mãe e avô e todo mundo, tá? Amigo e crise e mercado financeiro. Assim, a culpa é sempre de um terceiro, nunca dela mesma, tá? Então, de novo, se você é um curioso, sinta-se amado, tá? Sinta-se abraçado. Eu tô te fornecendo um recurso também. E, de fato, eu quero mesmo que se propague, tá? Então, pode falar, para mim é ótimo. Ah, Igor, mas eu gosto de escutar você. Beleza, mas nós vamos ter outras oportunidades, tá? Particularmente, eu vivo para... Meu propósito, de fato, é ajudar. E principalmente através das palavras, tá? Mas aqui o conteúdo vai ser sobre carros, tá? E para pessoas que de fato querem prosperar e querem ter resultados no mercado, tá, gente? Então, volto a dizer, essa semana eu me deparei com casos de carros que foram comercializados aqui na região, gente. Assim, é vergonhoso, vergonhoso os indícios de fadiga estrutural que existem no carro. O dono do carro, quem adquiriu esse carro, mais cedo ou mais tarde vai perceber que aquilo ali não é normal, tá, gente? Essa fadiga estrutural, ela se manifesta através de trincas. Aí, a princípio, a pessoa pensa que é um arranhado. Um arranhado começa a surgir ali e fala, ah, isso é só um arranhado. Quando de fato, gente, é uma trinca. E essa trinca, ela vai só aumentando de acordo com o carro que o carro vai andando, de acordo com o carro vai trepidando e retorcendo, aquela trinca vai só aumentando. E, gente, presta atenção, não existe nada que possa ser feito num caso desse. Presta atenção. Um carro com fadiga estrutural é um carro para ser descartado.
Não existe solda, não existe reparo. Muita gente tenta soldar aquilo ali, tá? Eu vou usar um termo técnico aqui. Na coluna B, tá? E tudo bem se você não entendeu isso agora, e na aula de estrutura eu vou deixar isso bem claro. Como chama cada parte, qual a função de cada parte, qual material cada parte usa, tá, gente? Mas é comum, principalmente em carros com carroceria duas portas, na coluna B. Aonde que é a coluna B? A coluna do meio do carro, tá? A coluna no meio da porta ali. Ali é comum e é característico aparecerem trincas. E, gente, eu vejo um carro desse sendo comercializado como novo, tá? A pessoa vai lá, lava o carro e faz aquela maquiagem toda no carro e, nossa, pinta o que tá arranhado e arruma tudo. Gente, não adianta. Não existe um remédio para aquela estrutura cansada. Não tem como. Você vai soldar aquele lugar ali, ele vai trincar do lado, tá? O material ali, a estrutura molecular do material está comprometida. Não existe o que faça ali. Isso é um carro que, por obrigação, deveria ser descartado, mas não é. E aí esse carro, ele é adquirido por um curioso qualquer, tá, gente? Por uma pessoa que se acha no direito de vender qualquer tipo de carro. E esse carro é vendido, assim, ele é adquirido a um preço irrisório e é repassado a um valor de tabela, gente. E aí quem comprou esse carro tá achando, tá andando num carro lindo, um carro dos sonhos, um carro maravilhoso. E, gente, aquilo ali é um crime. É um crime sobre 4 rodas. Aquele carro, presta atenção, em uma simples colisão, qualquer batidinha que acontece todos os dias, qualquer batidinha, ele vai colocar a vida dos ocupantes em extremo risco. Extremo risco, tá? Essas pessoas pensam que carro é um brinquedo. Presta atenção, gente. Não é sobre dinheiro, é sobre pessoas. Como alguém pode ter um carro e andar com aquele carro achando que é um carro novinho, que é um sonho que ele está realizando ali? E a vida dele está em risco. A vida de quem está andando naquele carro está em risco. Como assim, gente? Não faz. Sim, isso é contra princípios. Presta atenção. Deus deu a vida para que cada um tenha vida em abundância. Para você governar a tua própria vida. Para você dar resultado, para você prosperar, para você mudar a vida de outras pessoas. Mas mudar de forma a levar essa pessoa a ter resultados. Resultados emocionais, familiares, financeiros. E não colocar um crime sobre 4 rodas para andar, gente. Isso aí é loucura, é insanidade, tá? Sim, é uma falta de respeito enorme, enorme. Não existe um carro desse ser comercializado. Um carro desse ele serve apenas para ser desmontado e devidamente cadastrado aos órgãos responsáveis e que as peças sejam vendidas
mercado de peças seminovas, tá? De peças usadas. E não tem o que fazer, gente. Tudo tem vida útil. Aquele carro foi levado ao extremo, ele cumpriu com as obrigações dele durante a vida e assim sofreu de forma extrema, tá? Sofreu muito em terrenos irregulares e excesso de peso, forma de ser conduzido e pronto, a estrutura dele não aguenta mais. E gente, tá cheio de carro desse aí nas ruas, cheio. Às vezes muita gente compra um carro e depois que compra, vem me perguntar. Ela nem pergunta, né? Ela afirma, nossa, tá novinho, né? Eu vou falar o quê, tá? Por isso, também se inicia um novo projeto que daqui uns dias vocês vão ficar sabendo e por dentro, tá? Do assunto. Um novo projeto de vistorias. As famosas vistorias cautelares, tá? São vistorias pré-compra, de forma a você, consumidor, ter certeza de estar adquirindo um carro íntegro na parte documental e principalmente, gente, na parte estrutural, tá? Que aquele carro vai ser capaz de transportar você e qualquer pessoa que você se dispõe a transportar, a sua família, as pessoas que você ama, com segurança. Que ele não vai apresentar riscos para você ou para a vida de terceiros, tá? De que forma isso vai ser feito? Eu vou relatar tudo em laudos, tá? Laudos é um laudo de perícia, de fato, um laudo de vistoria, em que eu vou ser responsável por todo esse laudo. Vai ser avaliado toda a parte documental, a parte estrutural. E um detalhe que você não vai encontrar em nenhuma vistoria cautelar do Brasil. Eu me comprometo a... Lógico que eu não vou entrar a fundo e não vou buscar detalhes bem técnicos mesmo, mas eu vou dar um parecer sobre a parte mecânica também, tá? Porque de fato, se eu avaliasse só a parte estrutural, a parte de pintura e a parte documental, eu estaria sendo leviano comigo mesmo, porque não tem como, gente, eu ver um carro e não perceber qualquer tipo de defeito mecânico que ele tenha. Através do barulho, eu detecto qualquer problema mecânico, problema de suspensão, tá? Não tem como. E eu preciso alertar isso no laudo. Então eu vou dar mais detalhes disso futuramente, daqui uns dias, mas esse projeto está em andamento e já tá na fase terminal, tá, gente? Tá terminando os últimos trâmites de legalização tá? E já tá tudo certificado, tudo pronto, de todo o resto, tá? Então, eu vou me comprometer. Estou me comprometendo aqui com pessoas que gostam de carros e querem ter resultados, mas também com o consumidor final que quer comprar um carro com segurança, tá? Além também do vendedor que queira vender um carro e ter a tranquilidade de ter vendido um carro na total transparência. Porque muita gente vende um carro, gente, e não tem ciência do que está vendendo, tá? Quando eu falo de consumidor para consumidor, tá? De particular para particular. Quem está vendendo, muitas vezes já comprou aquele carro e não sabe que de fato ele tem.
Ele sabe relatar problemas que ele possa ter tido com o carro durante o período que utilizou ele, mas não sabe parte estrutural, não sabe parte de repintura, tá, gente? Então, é assim, é um serviço que cura muitas dores, tá? É um serviço que vai mudar a vida de muita gente. E esse, de fato, é o meu propósito, tá? Colocar o meu conhecimento em prol de gerar mudanças na vida de outras pessoas, para que essas pessoas tenham resultados financeiros ou familiares, tá? E é isso. Eu me comprometi a isso, tá? De novo, eu reitero, eu não precisava estar aqui, gente. Isso aqui eu tô sendo um instrumento de fato, tá? E é o que eu peço todos os dias, para que eu seja de fato usado para mudar a vida de outras pessoas. E tenha certeza, eu tô pronto para isso, tá? Se você quiser ficar só com conteúdo gratuito aqui, você é muito bem-vindo. Sinta-se de fato amado, tá? E abraçado aí. Esse conteúdo de fato tem poder para mudar a sua vida. E mas saiba que existe um passo adiante, tá? É um passo para quem de fato vai estar comprometido, para quem de fato quer mudar de vida, para quem de fato quer ter um conhecimento relevante na sociedade, um conhecimento que, assim, gente, tem um mercado gigantesco que não para de crescer, um mercado que ele pode ser ramificado em várias formas. Existe oportunidade das mais diversas que vocês podem imaginar. E na hora certa, os comprometidos vão entrar em outro nível, tá? Existe um próximo passo. E eu não quero todo mundo lá, eu quero só os comprometidos. Por isso, eu reitero que os conteúdos vão filtrar os curiosos dos comprometidos, tá? E de fato eu quero isso. Não estou caçando gente aqui para me agradar, nem nada do tipo. Eu quero transformar vidas através do meu conhecimento, através das minhas palavras, tá? As palavras têm muito poder, gente. Deus, quando foi criar o mundo, todas as coisas ele criou através das palavras, primeiro, tá? Então, eu deixo aqui o meu comprometimento para com vocês, tá? Isso aqui é um conteúdo gratuito que vai mudar a vida de muita gente, mas saiba que vai existir um próximo passo, tá? E não é o momento de falar disso, mas vai existir. E quem de fato entrar nesse barco aí, eu me responsabilizo e garanto que vocês vão ter as vidas transformadas, tá? Através do conhecimento, através da sabedoria, através de princípios e principalmente de resultados. Resultado é uma coisa que todo mundo respeita e depois que você vê não tem como desver, tá? Então é isso, pessoal. Até o nosso próximo encontro aí, que seja breve, tá? Fiquem com Deus. Valeu.